Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plateia aqui presente, a imprensa, nosso amigo maestre presente mais uma vez aqui nas galerias, aos serventuários da nossa casa. Primeiramente, senhor presidente, informar que nós tivemos uma cobrança de alguns munícipes que entraram em contato com um requerimento que fizemos aqui nesta casa na semana passada, que já chegou à prefeitura e já resolveu um dos problemas, que foi um problema existente na esquina da rua Guilherme Wegener com a rua Paulo Bauer. Existia lá um buraco, vários buracos há muito tempo naquele local, inclusive a rua onde mora o vereador Felipe Belotto, e já foi devidamente consertado assim que foi solicitado o requerimento. Estou dando parabéns à Secretaria de Obras por mais esse serviço. Também, senhor presidente, verificando aqui todos os pedidos de informação, requerimento, eu me recordo quantas e quantas vezes o vereador, líder do PT, na época, Felipe Belotto, cobrou os vereadores de estarem fazendo muitos pedidos de informação, muitos requerimentos, e que as justificativas eram sempre as mesmas, para fins de conhecimento. Todos os requerimentos que eu fiz até hoje tiveram uma justificativa, nunca foi para fins de conhecimento apenas. E hoje o que nós vemos, que até então não víamos, né? Nenhum requerimento, nenhuma indicação, né? Mas hoje nós vemos uma enxurrada de requerimento, pedido de informação, e qual é a justificativa? Para fins de conhecimento. Como o mundo é redondo, ele dá volta e ele para justamente no mesmo local. Isso é incrível. Mas eu gostaria, senhor presidente, de aqui passar algumas imagens. É outra pastinha, Cristiano. Pode deixar nessa pastinha, porque eu acho que infelizmente a outra pasta das fotografias deve ter sido colada essa por cima. Mas eu gostaria aqui de enaltecer o trabalho do prefeito interino, Roberto Pedro Prudêncio Neto, e a sua equipe, por estar dando continuidade às obras do PAC do bairro São Luís. Nós vimos quanto tempo essa obra levou para ser construída ali do pontilhão da rua São Leopoldo até o pontilhão da rua São Pedro, em frente ao posto Uber. E agora, de quinta-feira da semana passada, quando se retornou os serviços naquele local, até a data de ontem, quando nós estivemos lá, praticamente aí 60 metros de galeria já tinham sido colocadas na rua São Leopoldo. E nós conversamos com vários moradores, estivemos lá no local em conjunto com o prefeito, porque foi uma obra que nós cobramos, e cobramos muito aqui na tribuna, cobramos muito do ex-secretário de obras, Gilmar Villamoski. Os moradores da redondeza cobraram muito a continuidade, e realmente ontem, quando nós estivemos na obra, nós vimos o que a população do local lá também viu, o que a população fala até o dia de hoje, é que realmente a obra começou no mínimo da metade em diante. Nunca se viu se construir um prédio começando pelo telhado. E, infelizmente, é o que nós vemos lá nessa obra do PAC, que estão dando continuidade. Por que eu falo isso? Porque a continuidade dessa obra, e foi o que eu comentei com o prefeito, e eu conversei com o engenheiro da empresa que está lá prestando os serviços de colocação dessas galerias, é a quantidade de água que vem da rua Axel Krieger, passa pela rua São Leopoldo, que vem da rua João Caetano, que vem aqui da rua Daniel Imhoff, e que congrega totalmente nessa localidade, nesta obra do PAC, que vai bater lá ao lado da igreja Cristo Rei do bairro São Luís. E por que eu falo isso? A quantidade de água que este canal, que lá possui antes da obra do PAC, levava até chegar aquele entroncamento ao lado da igreja Cristo Rei, era uma. Como a galeria hoje
no mínimo, multiplicando por 5 vezes o volume de água e a velocidade que vai chegar naquele ponto, que está estrangulado até o momento, por falta de critérios técnicos, sim, por falta de uma engenharia competente, sim, porque foi isso que os engenheiros que lá estavam comentaram conosco, que já deveriam ter aberto, lá do entroncamento da obra do PAC do bairro São Luís com o entroncamento do PAC da rua São Pedro, fazendo essa abertura de 6 metros, ao qual está no projeto, congregando com uma abertura de 11 metros, lá no Beco Cola, para todos que conhecem o local, que vai desaguar por dentro do Aras Fischer e a água sai naquele local. Hoje nós vemos uma abertura de vala lá de no máximo 1,5 metro, com enroncamento de pedra nas paredes. Ou seja, sai de 5 metros das galerias e chega afunilando em 1,5 metro antes de chegar na igreja. Então a quantidade de água multiplicado por 5 é o que os moradores hoje estão perguntando. Como esse volume de água, com a velocidade 5 vezes maior do que é o habitual, que já enche naquele local, vai conseguir passar por aquele estrangulamento ali perto do posto Uber, para quem não conhece, até a galeria da igreja São Luís. Então, conversando com o engenheiro da obra, ele já nos adiantou que eles vão fazer a abertura antes de fazer a ligação da galeria, totalmente lá pela rua São Leopoldo, para fazer a abertura desse estrangulamento que tem ali em frente ao posto Uber, passando por aquele pontilhão existente próximo à igreja Cristo Rei, onde eles vão fazer um alargamento de pista e onde eles vão fazer a continuidade do alargamento daquela obra, porque qual é o medo maior? Para quem se recorda, há uns 90, 100 dias atrás, quando nós tivemos uma enxurrada, já lhe concedo a palavra, vereador, tivemos uma enxurrada, as pessoas ficaram ilhadas no interior da igreja Cristo Rei, porque o volume de água foi tão grande e a vazão era tão pequena, que toda aquela água ficou concentrada por um grande período de tempo naquele local, não dando nem tempo das pessoas saírem da missa, para poderem voltar nas suas casas. E o pior de tudo, é que bem em frente à igreja do bairro São Luís, é um pedido há muito tempo já realizado, tanto pelo pároco lá da nossa igreja, quanto pela comunidade do bairro São Luís, da construção de uma boca de lobo, em frente ao portão da igreja. Por quê? Porque nesse projeto não congrega esta obra. E qualquer chuva que ocorre, fica uma lagoa ali em frente à igreja, e as pessoas que passam pela calçada, infelizmente os carros passam e acabam respingando, jogando água, barro nas pessoas que ali transitam. Então vejam, são situações pequenas que infelizmente a engenharia naquele local falhou, deixou a desejar. E nós esperamos, já conversamos com o prefeito, com o engenheiro, dando parabéns pela continuidade da obra, que nós precisamos, o bairro São Luís necessita desta obra com urgência, nós temos que deixar bem claro, nós vamos cobrar a qualidade da obra, assim como os moradores estavam ontem lá cobrando a qualidade da obra, nós também estamos cobrando a qualidade da obra. Agora, o que nós não podemos deixar passar barato é a forma como ela foi iniciada, do meio para frente. E onde era para ter já a obra devidamente concluída, está lá por fazer, trazendo a grande preocupação para todo o bairro São Luís e principalmente aquela redondeza ali da igreja Cristo Rei. Conceda a parte, vereador. Obrigado pela parte, vereador Jean. Com certeza é uma obra de muita importância para aquela localidade de São Luís. E até ontem à noite tive também andando nas proximidades e conversando com algumas pessoas, e com certeza, como parabenizo também, que tiveram, se encontrar alguns problemas vai ter que resolver, é óbvio, quem está no comando vai ter que tomar pé de alguns problemas e resolver,
entendo a sua preocupação como morador daquela localidade, só que pediria até um certo cuidado, porque tem alguns moradores que até estão questionando a base, né, que eu não tive na localidade, tive à noite lá, mas o colchão de pedra e toda a base aonde vai ser colocado as galerias. Então eu pediria até que levasse essa situação para poder não deixar um problema, empurrar esse problema com a barriga e outra pessoa sofrer essas consequências. Mas queria agradecer até a sua colocação e dizer que mais problemas vão aparecer. E daí tem que ter uma pessoa pulso firme para estar resolvendo, porque a engenharia na época, diante de vários problemas, também não vai conseguir. E quando se aparecia, se resolvia, então que continue para que a comunidade não passe a ter essa dor de cabeça. Obrigado e devo a parte. Ok, vereador. Realmente, nesse ponto o senhor tem razão. Nós estivemos lá, os moradores têm essa preocupação. Inclusive o engenheiro da obra, no momento que os moradores estavam ali, deu uma explicação que em alguns pontos não há necessidade de fazer esse tapete de pedra, o engenheiro da própria empresa. Em outros pontos necessita, dependendo da forma como é o barro, o assentamento das galerias. Mas enfim, ele é um engenheiro, ele deve saber o que está fazendo, é responsável pela obra, e qualquer problema que dê com a obra, ele é responsável, vai ter que ressarcir os danos que poderão vir. Mas acredito no engenheiro, não sou engenheiro, então, se ele colocou dessa forma, nós temos que acreditar. Conceda a palavra, vereador. Obrigado, vereador Jean. É uma situação que nós já tivemos aqui na Câmara diversos momentos, inclusive com o antigo gestor das obras do PAC, que era o secretário Gilmar Villamós, que esteve aqui mais de uma vez falando a respeito das obras do PAC. Início desse ano também nós tivemos uma reunião aqui da Comissão de Serviço Público, acompanhando de perto a obra do bairro São Luís. E o que a gente sabe das demais obras que houveram do PAC na nossa cidade é da importância do setor de fiscalização da Prefeitura estar atuante. Nós tivemos em algumas obras a fiscalização da Prefeitura tendo que ordenar que a empresa fizesse a reposição de diversas galerias por conta da maneira inadequada como ela foi colocada. Então a gente até fez um pedido de informações hoje a respeito dessa obra, porque há um bochicho, há um comentário da nossa comunidade dizendo que aquelas galerias estão sendo colocadas sem a devida base, sem esse colchão de pedra que citou o vereador Tuta, e também sem um trabalho de topografia. Isso pode lá na frente acarretar um problema maior. Então, esse momento de se fazer a cobrança também da qualidade dessa obra, ela vai levar com que a nossa comunidade depois não tenha que passar por esse transtorno todo novamente, de ter a via trancada, de ter aquele vizinho estranho que é essa obra do PAC, de novo lá por conta de um serviço que foi mal feito. Mas a gente espera sim que tanto o engenheiro como o setor de fiscalização da Prefeitura esteja atuante para não deixar a obra acontecer de qualquer maneira. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Eu teria um outro assunto para tratar, mas eu vou passar rapidamente as fotografias e depois eu tenho 3 requerimentos, 3 pedidos de informação. No serviço de informação eu vou fazer um comentário maior. Mas pode aguardar aqui, Cristiano, porque na sessão passada nós tivemos uma discussão muito grande e que realmente não levou, não teve uma questão boa. Porque discutir por uma situação que sequer se sabe a resposta, pode colocar a imagem lá, por favor? Que sequer se tem a informação, é difícil para a gente vir aqui e discutir, conforme até o próprio vereador Degeir Machado, né, sobre a Vila Olímpica, e por que não se deu continuidade aos projetos da Prefeitura. Aí eu pergunto, isso é uma questão que eu vou perguntar depois, no momento da discussão certa. Nós temos aqui, volta ali, Guilherme, depois esse aqui é um outro assunto que nós vamos tratar. Nós temos isso aqui, ó, essas imagens aqui que é da escada rolante, que foi adquirido no governo Ciro Rosa em 2007. Nós fizemos um pedido de informação para saber qual o valor que foi pago, quais são as condições dessa escada rolante atualmente, e se realmente ela ainda pode ser utilizada lá no pavilhão da Fenarreco, lá no ginásio multiuso, porque é dinheiro público, gente. Foram mais, pelo que nós já sabemos, mais de 300 mil reais gastos pelo ex-prefeito. E se o prefeito posterior, Paulo Essel, não quis dar continuidade ao projeto da escada rolante, mas ele tinha o dever, a obrigação, com o patrimônio público, que está lá jogado no lixo,
no meio do mato. Isso foi dinheiro meu, foi dinheiro seu, foi dinheiro da população brusquense. Se foi gasto ou não de forma adequada à época pelo prefeito, que estava no comando da prefeitura, na época deveria ter sido coibida a compra. Mas se foi adquirido um patrimônio deste valor e não foi aproveitado pelo prefeito que assumiu posteriormente, ele tinha o dever, a obrigação de zelar pelo patrimônio público. E não o fez. Está aí a prova, nas fotografias. Estivemos lá nos fundos do ginásio multiuso, no meio de um lixão, um verdadeiro lixão, uma vergonha para a nossa cidade, o que estava lá. E que eu posteriormente volto a tratar desse assunto, senhor presidente. Muito obrigado.